Bem, agora vamos lá. Vou falar a segunda parte, que é quando eu decidi fazer a faculdade, eu tinha apenas a quinta série. E aquilo que vocês já sabem acompanhar até aqui, vivia em um mundinho de regras, obediências, sugestão, né? Ou seja, obedecer a tudo e a todos, todos podem menos você. Esse foi o mundo que eu fui criada. Então, na minha cabeça, fazer faculdade, dentro daquilo que eu aprendi, ou nas minhas crenças, fazer faculdade era pecado, né? Fazer faculdade é como se fosse a boca do capeta. Que você vai, a mulher que vai para a faculdade, ela se perde na vida, né? Ela abandona o marido, e, enfim, né? E fora que o meu ex-marido não aprovava de forma nenhuma. Um homem que não deixava nem eu trabalhar dentro da minha própria casa, ia permitir que eu trabalhasse e que fosse para a faculdade, também não ia acontecer. Eu tinha os meus pais que não concordavam também com o meu comportamento pelo fato de saber que meu marido não concordava e que pra quê, né? E eu já tinha 35 anos de idade nessa época. Olha o período da minha vida que eu acordei, né? Que eu comecei a agir. Acordei, eu tinha acordado um pouquinho antes, mas o medo, né, de agir, o medo de tomar atitude era muito grande pelo fato das limitações e das crenças que eu tinha do que podia, do que é certo e do que era errado. Então, com 35 anos de idade, foi quando aconteceu tudo o que aconteceu e eu comecei a agir. E meus pais não concordavam, né? Meus filhos já estavam grandinhos, já eram adolescentes e também começaram a achar que eu estava fazendo errado, porque eu estava desobedecendo, e começou a haver conflitos dentro da minha casa pelo fato de eu começar a fazer aquilo que eu queria fazer e que não estava de acordo com o que podia, né? E o que eu queria fazer? Eu queria estudar, né? E a igreja também que eu frequentava, na época eu ainda frequentava, também não era a favor, dentro daquilo que a gente aprendia na época. Hoje mudou muito, graças a Deus, né? Mas na época não podia, também não era a favor. Né? Então, os parentes, a família, a sogra, as amigas que eu tinha, as poucas amigas que eu tinha, que eram 2, 3, né? Que era próxima amiga, que eu digo que a gente conversava de vez em quando, mas era escondido também, né? Também não concordavam, porque frequentavam a mesma religião, tinha as mesmas regras, então, ou seja, era tudo e todos contra o meu sonho. Mas eu vivia num mundo tão triste, o meu mundo era tão dolorido. O fato, gente, de ser dolorido não é porque eu era crente, não é porque eu era casada, não é porque eu queria fazer faculdade e não podia. Era um conjunto de tudo isso que eu falei pra vocês. Né? Porque você pode ser casada, você pode frequentar uma religião, você pode fazer faculdade, você pode ter amigos, você pode fazer tudo isso e ser feliz. Só que na forma como eu fui criada, eu não podia ter amigos, eu não podia fazer faculdade, eu não podia ter uma vida social, eu não podia passear, eu não podia usar a roupa que eu queria, eu não podia nada. Eu só tinha que criar os filhos e ir para a igreja e amém. E não é isso. Você pode ser casada, ser fiel ao teu marido, deve fazer uma comidinha para ele, cuidar da sua casa, ir para a sua igreja, cursar o curso que você quiser e ser fiel. Ser fiel, ser uma mulher decente não é sinônimo de regras, de você ser uma mulher bitolada, não. Se você precisa estar debaixo de 7 chaves para você ser uma mulher fiel e obediente, você não é, você só está controlada, né? Porque a partir do momento que te soltarem, você passa a ser quem você queria ser, certo? Então, assim, se você precisa estar debaixo de 7 chaves ou dentro de 7 chaves para você ser uma mulher obediente ou uma mulher ideal ou uma mulher decente, você não é você, né? Então, você não é decente. Então, só que assim, se eu fosse estudar, trabalhar ou fazer aquilo que eu gostaria, que é ter amigos, né? Ter uma interação social, era indecente. Mas hoje não é mais assim, né, gente? Mas na minha época era assim. Era sinônimo de errado, para resumir. Então,
Só que era tão triste viver, a minha vida era tão triste, tão sem sentido, porque aquilo que eu ensino para vocês, ensino no curso de casados também, você precisa ter uma vida social, você precisa ter o seu momento sozinho, você precisa ter um hobby, você precisa ter uma religião, sim, se você for importante para você, você precisa ter conhecimento, você precisa aprender para que a sua vida seja saudável. Uma vida saudável é um conjunto de todas essas coisas que eu falei, inclusive, na aula anterior, né? Na parte 4 ou 5, parece, que eu falei da vida social, tá? Então, assim, só que eu não tinha. Por consequência, a minha vida não fazia sentido. Então, eu estava tão infeliz, eu estava tão depressiva, para mim não fazia nada, fazia sentido, que qualquer consequência negativa que vier pela frente, ou viesse pela frente, era lucro. Freud, que é o pai da psicologia, diz o seguinte: quando a dor de não estar vivendo for maior do que a dor da mudança, a pessoa muda. Fato. Porque a dor de não viver era tão grande em mim que a dor de mudar era insignificante. Embora doeu pra caramba também. Então, aí eu fiz o seguinte. Comecei a estudar a longa distância. Paguei um supletivo que era pela internet e eu comecei a estudar a longa distância e paguei tudo escondido, né? Eu não falava que eu estava fazendo. Eu comecei a agir em oculto. Por quê? Porque se eu falasse, eu ia ser tão bombardeada de críticas e de nãos que eu não ia conseguir. Já era difícil para mim fazer, porque eu já estava indo contra as minhas próprias crenças. Imagina se eu colocasse, expôs, né? Nossa, fugiu a palavra, enfim. Se eu colocasse em pauta, ou se eu dissesse que eu estava fazendo isso, ia ser uma enxurrada de críticas, né? Então eu fui fazendo isso em oculto. Aquilo que eu podia fazer em oculto, eu fui fazendo. E aquilo que eu disse para vocês, eu já trabalhava, né? E eu comecei a pagar as minhas despesas de curso, de aula, enfim. Aí fiz a prova do 2º grau, passei. Cara, essas coisas de internet você passa muito fácil, né? Embora eu sempre tive uma inteligência oculta aqui, né? Eu costumo dizer que tinha uma leoa aqui debaixo de 7 chaves. Passei. Só que agora eu tinha o 2º grau, eu tinha o diploma de 2º grau, mas eu não queria só aquilo. Eu queria fazer faculdade. Eu tinha no meu inconsciente, desde pequenininha, que eu queria ser uma mulher interessante, uma mulher poderosa, só que eu não sabia o que era, né? Porque, como eu disse pra vocês, o meu mundo era limitado, não tinha acesso a nada, eu não tinha exemplo de ninguém, eu não tinha televisão pra falar, eu quero ser igual aquela mulher, não tinha internet, não tinha celular. Então, era algo que já veio em mim, que eu queria ser uma mulher interessante. Talvez eu tinha visto na rua, eu não sei. Só que minha mãe não era, as conhecidas de perto não era, porque ninguém era aquela mulher que eu queria ser, que é a mulher que eu estou me tornando hoje, ainda não cheguei onde eu quero. Então, eu sabia que eu queria ser algo mais. Eu queria fazer faculdade, porque eu tinha um sonho de estudar. Meu pai não deixou, né? Então eu queria resgatar aquele sonho. Eu falei, agora eu tenho que enfrentar, né? Que era o leão. Eu ainda estava casada. Mas pra mim tanto fazia estar casada ou não estar mais. Mas no fundo eu queria estar, porque eu nunca quis separar. Não era a minha intenção. Porém, eu nunca tive o apoio dos meus sonhos. Eu nunca tive o incentivo. Mesmo que não fosse incentivo, mas nem apoio. Então, quando eu cheguei pra ele, né, eu já tinha loja, então eu já estava agindo, eu já estava fazendo coisas que eu nunca fazia. Então, ele já sabia que eu já não era mais aquela mulher submissa 100% que eu era. Eu cuidava da minha casa, eu cuidava dos meus filhos, eu sempre fui uma mulher direita. E me tornar uma psicóloga não me tornou uma mulher indecente, muito pelo contrário, me tornou uma mulher evoluída, me tornou uma mulher inteligente, que eu ajudo hoje outras mulheres, centenas de mulheres eu já ajudei, né? E pessoas e homens e casais através do meu desenvolvimento, através da minha evolução e através do meu conhecimento. Isso é ser útil na vida. Ser útil na vida é ser uma pessoa boa pra você e ser capaz de ajudar o outro. Você nunca vai ser capaz de ajudar o outro se você não ajudar primeiramente você. Primeiro você precisa ser uma pessoa sarada, para depois, ou curada, para depois você curar outras pessoas. Quando você fala, eu tô fazendo tudo pelo outro, tá tudo errado. Você ama o outro, você tá pensando como eu pensava que eu estava fazendo pelo outro, estava amando todo mundo. Tá amando ninguém, você está se sujeitando por medo do abandono, por medo da crítica, por medo de qualquer outra coisa. Você só é capaz de amar o outro de verdade quando você amar você. E amar você é fazer o bem pra você. É fazer por você aquilo que te faz bem. E fazer o que te faz bem não é virar uma mulher qualquer. É fazer algo que é, né,
bem visto a sociedade, aquilo que é íntegro, aquilo que é decente, aquilo que é moral e ético, né? Então, o que eu queria fazer dentro, não me tirava, não me fazia uma mulher imoral, não me fazia uma mulher indecente, né? Porém, dentro da minha crença, sim. Então, eu já estava uma mulher mais ativa, já tinha uma loja, então eu cheguei perto dele, só que a loja era no meu quintal. Eu cheguei perto dele e falei, olha, eu quero fazer a faculdade, eu já estava mais impositiva, eu falei, eu quero fazer a faculdade e eu quero que você deixe eu fazer. Eu quero que você diga, tá bom, para você ter o orgulho de dizer que você, né, deixou. Mas no fundo, hoje pensando, na verdade não era só o que eu queria. Eu não queria sentir a culpa, né? Eu não queria ser desobediente. No fundo, eu queria ser uma mulher que tinha uma moral sujeita. Eu queria seguir aquela mesma regra, mas continuando fazendo aquilo que eu queria fazer, né? Então, no fundo, eu queria continuar sendo uma mulher obediente, porque você pode ser uma mulher obediente ao seu marido no sentido de o que é importante para você, o que é importante para ele, vocês ir ajustando, tá? E eu falei para ele o seguinte, eu quero que você permita que eu vá, né? Para você ter o orgulho e a honra de dizer eu deixei a minha mulher ir. Mas, eu sabia que ele ia deixar. Eu falei, mas, se você não deixar, eu vou assim mesmo. Porque eu estou decidida a viver aquilo que eu sempre sonhei. E me anular não é mais uma opção. E ele ficou olhando pra mim e não tinha muita opção. Ele falou, tá bom. Ele não tinha muita escolha. Porque eu já estava fazendo, quando ele falava não, eu fazia assim mesmo, né? Então, assim, eu comecei a fazer. Aí eu comecei a fazer a faculdade, né? Fui pra faculdade. Na verdade, antes de eu pedir pra ele, olha só, antes de eu pedir pra ele, eu fiz o vestibular, marquei o vestibular, paguei e não fui. Não tive coragem. Olha pra vocês perceberem o percurso, gente, da evolução. Não é fácil. Eu paguei o vestibular e não fui. Não tive coragem. Fiquei com medo, né? Aí depois eu paguei de novo, fui, fiz o vestibular, passei. E agora? Não adianta passar no vestibular, eu tenho que fazer a faculdade. Para fazer a faculdade, eu tenho que fazer a matrícula. Aí eu fui, tudo escondido. Aí eu fui na faculdade. Quando eu entrei, gente, na faculdade pela primeira vez, até hoje eu fecho os olhos assim, a sensação que eu tive de realização parecia para mim algo sobrenatural. Parecia algo para muitas pessoas, para quase todo mundo, hoje isso é tão comum, né? Mas para mim era tão inalcançável que parecia que eu estava no céu. Olha que louco. Parecia que algo que eu estava vivendo algo que não era real, né? E eu pisei na faculdade, eu olhei à volta, aquele monte de gente assim, aquelas coisas que eu sempre almejei, mas que na visão do meu mundo era impossível. E eu entrei, e eu tinha o dinheiro porque eu trabalhava e eu economizava, eu sempre fui muito econômica. E eu entrei e fui fazer a inscrição. E eu cheguei na faculdade, o que eu queria fazer? Eu não tinha clareza ainda. Porque como vocês sabem, eu fiz a faculdade, eu fiz o curso, terminei o segundo grau, tudo escondido. Eu não tinha a internet, lives, aulas, igual vocês têm hoje. Foi tudo no escuro, eu fui tateando no escuro. Eu fui pelo instinto, né? Só que eu tinha feito algumas sessões de terapia e a terapia para mim foi algo que abriu também os meus olhos e mostrou para mim a capacidade que eu tinha de que eu podia, que o mundo não era aquele que mostraram para mim. Então eu entendi que ser psicóloga era algo muito grande, era algo muito interessante, era algo maravilhoso, que faria o bem para as pessoas. Então eu entendi que era isso que eu queria fazer. Era uma das coisas. E a outra coisa era assistente social. Eu me encaixava, eu me via dentro dessas duas coisas. Então eu fui lá e fiquei, assistente social, psicologia. Aí pesquisei e decidi, psicóloga. Fiz a inscrição, paguei a primeira mensalidade, vim pra casa. E agora? Eu tinha que ir pra faculdade, só que ninguém sabia. Só que ninguém sabia. Esse é o segredo, comece a fazer as coisas, não conte pra ninguém. Porque se você falar pras pessoas, as pessoas vão dar de conta. Ah, você é louca, você é doida. Porque quando eu fiz e comecei a fazer, foi o que eu mais ouvi. Que eu era louca, que eu era doida, que eu estava destruindo a minha família, minha mãe, meus pais, meus filhos, amigos, todos à minha volta, porque era o mundinho deles, né? Então foi tudo isso que eu vi. Se eu não tivesse feito a matrícula, eu não tinha conseguido chegar lá. Quando eu fiz a matrícula, antes de começar as aulas, eu falei, eu preciso falar pro marido, né? Que eu era casada ainda, morava com ele. Aí foi quando eu cheguei pra ele e falei, olha, eu quero que você deixe eu ir, mas se você não deixar eu ir, eu vou assim mesmo, porque eu já fiz a matrícula e eu vou. Aí ele falou pra mim, tem jeito? Eu falei, não tem jeito, eu vou. Mas você deixa eu ir? Ele falou, tá bom. Só que, gente,
eu ia para a faculdade. Eu sabia que aquilo era, ele passava mal, ele ficava vermelho, a pressão dele subia, né? Ele ficava mal. E eu comecei a ir para a faculdade. Só que eu fazia a faculdade pela manhã, porque eu não queria deixar os meus filhos para ir para a faculdade à noite, né? Para não deixar os meus filhos também. Então, de manhã eles estavam dormindo, eu ia de manhã, chegava a tempo de cuidar da minha casa, cuidar da loja, que eu tinha casa, eu tinha loja, eu tinha que comprar uma mercadoria para minha loja. Chegou a época de ficar 48 horas acordada direto. Por quê? Porque eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu tinha que cuidar da minha casa era grande, eu tinha que fazer compra pra loja, que eu saía de madrugada pra fazer compra pra loja, e eu tinha que atender, arrumar a loja, que era só eu e eu. E tinha que vender, porque não adianta eu comprar se eu não vendesse. E pra vender eu tinha que ficar o dia inteiro na loja. Aí eu tinha que ir pra faculdade, eu tinha que estudar pra prova. Foi uns 2 anos e meio, eu me cobrava muito, só que eu comecei a adoecer. Eu já estava em estado depressivo, eu não tinha saído da depressão 100%. Só que quando eu comecei a cuidar de mim, fazer aquilo que eu amava, eu fui me sentindo empolgada, né? Então a depressão foi saindo, porque aquela processo de viver uma vida que eu não aceitava foi acabando. Então eu fui me curando. Então, quando você está no estado depressivo, está com problemas emocionais e não tem ninguém que te ajuda, é muito difícil. Você imagina debaixo de críticas. Eu comecei a viver debaixo de fazer as coisas que eu tinha, debaixo de críticas, sem apoio emocional de ninguém, sem o próprio apoio emocional meu, porque eu não tinha estrutura emocional suficiente e não tinha apoio financeiro de ninguém. Então eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade, porque eu não tinha bolsa, né? Era faculdade paga. Então eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade, eu tinha que enfrentar as críticas de todo mundo e eu tinha que estudar triplicadamente dos outros alunos, porque eu não tinha estudo suficiente. O curso, o terminar o 2º grau, como eu terminei, era o mesmo que comprar um diploma, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Você faz uns estudos, eles dão um caderninho fininho assim, manda você estudar, e você faz uma prova de 2º grau. Eu saí da escola com 10 anos de idade. Então, entrar para a faculdade, para mim, foi um desafio tremendo, porque eu tinha dificuldade de aprender, porque tinha palavras que as pessoas falavam que eu não sabia nem o que significava. O que era uma síntese? O que era um resumo? O que era reciprocidade? O que era... Eu não sabia o significado dessas palavras. Para mim era tudo muito novo. E minha mente estava muito limitada, muito bitolada. E hoje eu sei que quanto menos você aprende, mais limitada é sua mente, mais dificuldade de raciocínio você tem. Mais burro você vai ficando. Mas só que... E você vai ter que ter muito mais esforço para memorizar. Tá? Então eu tinha que estudar 3 vezes mais do que todo mundo. Eu tinha mais dificuldade de raciocinar, mais dificuldade de memorizar pelo fato de eu ter muitos anos fora da escola. Fora a culpa que eu tinha, fora o problema de depressão que eu ainda tinha, fora o problema de todo mundo falava não pra mim, fora que eu tinha que trabalhar, fora que eu tinha que cuidar da minha casa, dos meus filhos, eram 3. Meus filhos adolescentes brigavam, gente do céu. Pensa o desafio que foi pra mim. Mas eu não desisti. Tinha vezes que eu chorava. Era muito difícil pra mim. Mas a única coisa que eu nunca pensei na minha vida, por mais difícil que foi pra mim, desistir. Nunca passou pela minha mente a palavra desistir. Cansada, eu chorava. Chegou um momento, eu sempre mantive minha casa muito limpa, minhas coisas muito organizadas. Eu colocava comida no prato para todo mundo. Eu fazia comida na hora certa e colocava no prato. Eu servia todo mundo. Eu era a última a sentar na mesa. Geralmente eu nem sentava, às vezes, né? E eu me lembro que quando eu fazia faculdade, nessa época eu estava estudando e tudo, eu chegava às vezes 8, 9 horas da noite dentro de casa, da loja, não tinha um copo limpo. Eu não tinha apoio, nem braçal, né? Eu comecei a ensinar meus filhos quando tinha 9, 10 anos a lavar uma louça, fazer uma coisa, mas meu ex-marido era tão machista que ele falou, meus filhos não lavam louça, meus filhos é homem. Olha, que mente, né? Mas enfim, né? Então eu não insisti, porque meus filhos não podiam fazer, porque meus maridos não deixavam. Então só tinha a menina era caçula. Então eu também não queria sobrecarregar ela pelo fato de se os meninos não podiam, eu também, né? Porque ela que era mulher, eu já me sentia prejudicada por ser mulher. Então eu não queria prejudicá-la também. Então acabava tudo pra mim. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais. Eu comecei a entender que eu precisava soltar, delegar um pouco e abrir mão da perfeição e de ser boa, tanto quanto as pessoas queriam que eu fosse. Eu precisava ser boa pra mim, porque eu comecei a ficar prejudicando a minha mente, eu comecei a passar muito mal. Chegou uma época que começou a dar choque dentro do meu cérebro, eu falei, eu vou ficar louca. Porque era muita carga pra mim.
fora as críticas que eu recebia, porque eu não conseguia mais ser a mãe perfeita, eu não conseguia mais ser a esposa perfeita. A minha casa não ficava mais limpa como ficava. Aí eu comecei também a sentir e observar que tudo aquilo que eu tinha vivido, né, era consequência de julgos colocados nas minhas costas. Então, a crítica que eu recebia, se eu tivesse recebido o apoio no momento que eu comecei a fazer a faculdade, apoio emocional ou financeiro, qualquer apoio emocional era o principal que eu queria. Se eu tivesse recebido isso, eu tinha continuado casada, eu tinha continuado talvez frequentando a mesma religião, eu tinha conseguido associar ou continuar perto daquele povo, daquelas pessoas que eu vim da minha vida. Porém, eu era tão rejeitada, ou tão criticada por me tornar a mulher que eu queria me tornar, que eu comecei a rejeitar tudo e todos. Chegou um momento que eu não conseguia mais ir para a igreja, eu rejeitava a religião, eu passei a não acreditar mais em Deus, eu rejeitava meu ex-marido, eu rejeitava a sogra, eu rejeitava meus familiares, eu rejeitava todo mundo. Eu passei a não gostar ou não querer mais ninguém. Por quê? Porque as pessoas eram um motivo de dor para mim. Porque para eu manter aquelas pessoas perto de mim, eu tinha que fazer o que elas queriam. E fazer o que elas queriam não era mais o que eu queria. E fazer o que eu queria afetava elas. Entende? O processo de desenvolvimento como que é? Chegou um momento que a atenção para os meus filhos eu não dava mais como deveria. E meus filhos foram crescendo com a minha ausência. Sabe o que eu fazia muitas vezes? Eu saía de dentro de casa. Eu me lembro que chegou um período que era tão dolorido ficar perto daquelas pessoas que fazia parte do meu passado e da minha dor, que eu não queria ficar perto de ninguém. Eu não suportava olhar para a cara de ninguém. Chegou um momento de eu pegar o meu carro, tinha uma época um carro que eu comprei e eu paguei. Eu cheguei a pegar meu carro, sair de madrugada, pagar o estacionamento e ficar dentro do carro. Porque eu não queria dormir do lado daquela mesma pessoa. Aí, chegou momentos que eu queria viver uma outra coisa que não era mais aquilo que eu vivia. E eu comecei a fazer coisas que não precisava ter feito. Por exemplo, eu saía à noite e chegava de manhã. O que eu estava fazendo de errado? Nada. Mas eu comecei a querer conhecer, fui nas baladinhas. Eu queria ver o que era, porque eu nunca tinha visto, eu queria ver. Eu comecei a desenvolver curiosidade. Mas precisava disso? Não. Hoje eu faria diferente, mas a proibição, a limitação, a falta de apoio era tão grande que aquilo me fez impulsionar para fazer coisas que não era necessário, por exemplo, naquela época. Por isso hoje eu ensino para vocês, não suporte demais, não fique calada demais, porque quando você suporta e fica calada demais, quando você explodir, você vai espirrar para tudo quanto é lado e você vai fazer coisas e falar coisas que não precisa falar e nem fazer. Eu comecei a ter alguns comportamentos, que não cabe aqui falar hoje, que eu não tinha necessidade de ter tido. Eu comecei a dar atenção para pessoas que não precisava ter dado. Eu comecei a dar ouvido a alguém que não precisava ter dado. Por quê? Porque dentro do meu rol familiar, da minha família, dos meus parentes, dos amigos, eu não tinha apoio. Então eu comecei a pender pelo lado daqueles que me ouviam e que eram semelhantes a mim, que não me criticavam, certo? Então, a falta do conhecimento de saber o que eu sei hoje me fez ter algumas falhas que hoje eu reconheço. E isso fez com que, olha o processo, isso fez com que os meus filhos se distanciassem de mim também. Por quê? Na época, quando eu comecei a estudar essas coisas, o que aconteceu? O meu ex-marido não dava atenção para os meus filhos, era um pai 100% ausente, né? 95%. Ausente. Eu era mãe, pai, presente, educação, tudo era eu. Então, quando ele começou a cobrar muito de mim, que eu estava errada, que eu não era para fazer isso, ele tinha muito foco em mim, o foco dele era 100% eu. Eu comecei a falar para ele, observe os seus filhos. Os seus filhos precisam de você, eu não preciso de você. Seus filhos sentem tua falta, dê atenção para eles, conversa com eles, seja pai, né? E o que aconteceu? Ele começou a dar atenção mais para os filhos. Porque nessa época que eu comecei a ficar mais rebelde, ou parei de dar muita atenção, parei de focar naquilo que eu era focada, ele começou a ter um comportamento, ele começou a se policiar, ele começou a melhorar, ele começou a fazer coisas que precisavam ser feitas, ele começou a lavar uma louça, ele começou a fazer comida, meu ex-marido, ele começou a dar atenção para os filhos, ele começou a trazer os filhos para ele. Resumindo, só que ele foi trazendo os filhos para ele, no sentido de conversar com os filhos, sair com os filhos, e eu fui distanciando, eu fui ficando ausente, certo? Então,
chegou final de ano. Eu me lembro que os últimos 2 finais de anos que eu passei péssima, foi 2 finais de anos que eu passei sozinha, chorando em cima de uma cama, passando mal. E eles estavam todos na igreja, na época eu estava na igreja ainda, né? Os familiares, festividade da igreja, todo mundo na igreja festejando e eu sozinha. Então eu peguei trauma de final de ano. Então, os outros finais de anos que eu comecei, quando eu comecei a me evoluir, viver, fazer por mim, eu comecei a querer fazer tudo o que eu nunca tinha feito. Porque eu sempre, todo final de ano era a mesma coisa. Eu trabalhar, fazer comida para todo mundo e passar mal na virada do ano. Aí eu falei, agora eu quero viver, fazer o que eu nunca fiz. Aí eu comecei a querer viajar, passar final de ano em outro lugar. Só que ele não quis. Ele não quis ir comigo, porque ele tinha aquela coisa de passar na igreja com a família dele. E eu falei, eu não quero mais isso, eu quero fazer algo diferente. Mas não havia concordância. Então o que eu fiz? Eu comecei a ir. Foi um dos final de ano que eu peguei, arrumei minhas coisas, escondido também, falei, agora eu vou. E este meu comportamento de rebelião para os meus filhos era como se eu estivesse abandonando eles também. Hoje eu entendo, hoje eles me entendem também, né? Mas naquela época foi tudo muito conturbado. Percebe para que eu chegar onde eu estou? Resumindo, isso foi levando, vai dar 2 horas de história, né, gente? Eu vou escrever um livro ainda da minha história. Isso eu tô resumindo, tá? Aí davam-se desentendimentos, né? As pessoas interpretavam que eram outras coisas que na verdade não eram. Eu só queria viver algo que eu nunca havia vivido. Eu só queria viver, porque eu nunca tinha vivido. A minha vida era aquilo que eu sempre tive e eu não queria mais aquilo. Só que as pessoas não me acompanhavam. Minhas pessoas que eu falo é meu ex-marido, meus filhos, a minha família, meus pais, meus amigos, não me acompanhavam. E eu pensei, eu entendi que se eles não me acompanhavam, aquilo era importante, eu ia. Só que quando você decidir ir, você vai perder algumas pessoas. Você vai sempre perder algo quando você mudar de rota. E eu perdi até os meus filhos na época. Por quê? Porque quando eu decidi separar, foi uma separação muito difícil. Na verdade, nós já estávamos separados dentro da própria casa, porque eu já não aceitava mais ele, né? Eu não queria mais aquele relacionamento. E tudo que eu conversava, tudo que eu pontuava, tudo que eu queria tentar para resolver, não era o que ele queria. Então não havia uma concordância. Enfim, a gente ficou por alguns anos separado dentro de casa, até que a gente se separou de corpos. E de casa. E quando nós se separamos de casa, os meus 2 filhos, que ainda eram solteiros, foi com ele, né? Foi com ele, aquilo para mim foi uma dor bem grande, mas como eu já tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tão grande como eu tenho, mas já tinha, foi para mim, foi suportável, foi dolorido. Imaginam vocês, né? O quanto é você sentir que a separação já não é fácil, imagina os filhos irem embora, né? Você se sente ainda inadequada, mas eu tinha clareza de que eu não estava fazendo nada de errado em si, embora eu tinha cometido algumas falhas sim, por falta do conhecimento que eu tenho hoje, por isso que eu venho instruindo as mulheres, você não precisa separar, você não precisa errar para você fazer o que é certo, o que é bom para você, você pode ir fazendo o que é bom para você. O que aconteceu comigo? Eu esperei a panela explodir. Não espere explodir. Comece a pontuar e a organizar. Comece a exigir aquilo que é bom para você, para que você não se sinta de saco cheio e você, se explode, tá nem aí para ninguém, né? Então, meus filhos foram. E aquilo para mim foi extremamente dolorido. Isso fazem quase 2 anos e meio, não faz muito tempo, né? Que meus filhos foram. E houve uma separação mesmo, né? 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. E esse percurso da vida pra cá, eu comecei a morar sozinha, né? E eu comecei a querer recuperar. Na verdade, desde o momento que eu fui fazer faculdade, eu comecei a querer recuperar tudo aquilo que eu não havia vivido. 36 anos de idade, né, para 37, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a querer recuperar tudo o tempo perdido. Eu sinto que eu perdi 37 anos da minha vida, porque eu vivi aquilo que eu não queria viver. Desde que eu me entendo por gente, eu só fazia aquilo que o outro queria que eu fizesse. Tudo que eu vivi na minha vida foi o que o outro quis, nada do que eu quis. Então, quando eu comecei a viver aquilo que eu queria viver, eu queria fazer tudo de uma vez. Cuidado. Cuidado. Por quê? Aquilo que eu disse pra vocês, eu comecei a fazer coisas que não precisava. Eu comecei a querer viajar desembestadamente, porque eu sempre tive sonho de viajar. Quantas vezes eu pedi pro meu ex-marido, vamos viajar só nós dois? Eu queria conhecer o Brasil, o mundo. Aliás, eu quero conhecer o mundo, que ainda não fui, né? Mas ainda é o meu sonho, ainda é um projeto de vida.
Mas eu não queria sozinha, eu queria em família. Só que não havia concordância. Então eu comecei a fazer por mim. Só que eu comecei a fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aquilo foi indigesto para as pessoas que estavam à minha volta. Por uma parte, eu me arrependo de poucas coisas, de algumas coisas que eu fiz que não havia necessidade, por exemplo, sair à noite e chegar de manhã. Não precisava disso, porque muitas vezes eu estava dentro do carro, trancada, né? Enfim. Mas viajar, eu teria viajado de novo, né? Porque o tempo passa, o tempo não volta, né? Hoje eu tenho 40, vou fazer 45 anos e eu comecei a viver agora, né? E o tempo acaba, a vida acaba. Então você tem que viver sim. Só que o que aconteceu? Eu comecei a querer estudar tudo. Durante a faculdade, eu não fazia só a faculdade. Eu fazia muitos cursos em paralelo. Para vocês terem uma ideia, antes de me formar, eu já atendia como hipnoterapeuta. Antes de terminar a faculdade, eu já tinha um consultório montado. Aliás, eu já atendia num consultório como hipnoterapeuta, fazia hipnose já. Então, eu já tinha outros cursos. Quando eu concluí a faculdade, eu já tinha pacientes. Só que isso era uma sobrecarga, eu ainda tinha a loja. Eu montei uma loja maior. Então, era como se eu quisesse fazer tudo ao mesmo tempo. Recuperar tempo perdido, estabilizar financeiramente, que é o que eu sempre quis. Eu sempre fui uma mulher muito econômica, eu queria ter uma estabilidade financeira. E eu convidava meu marido para fazer isso. Só que ele nunca, de novo, seguia. Nunca, a minha voz não tinha voz, né? Então, não dava. Não tínhamos como um acordo. Aí eu fui fazer tudo, por mim. Aí eu comecei a querer montar uma loja, aí não deu, não consegui dar conta da loja e da faculdade, dos estágios, dos clientes, dos pacientes, dos filhos, enfim. Eu comecei a desejar, como vocês sabem, a questão da atenção para os meus filhos, né? E como ele começou a dar atenção, tudo bem. Meus filhos já eram adultos, já tinham casado e tá tudo bem. Hoje meus filhos entendem, né? E a gente acertou sobre isso. Meus filhos ficaram divididos. E agora, meu pai ou minha mãe, né? E eu falei, fica com seu pai, porque ele não tem estrutura emocional que eu já tenho. Eu já tinha uma estrutura, eu já estava bem resolvida comigo mesmo. Mas toda a separação causa dor. E eu não queria ver meus filhos mal, né? Falei, fique em paz. Quer que seu pai? Vai com seu pai. Façam aquilo que vocês quiserem. Então eles viam o sofrimento do pai, porque o meu ex-marido ele não queria separar. Ele queria ficar casado. Só que a moda dele, né? E eu não queria mais aquele estilo de vida pra mim. Enfim. Aí, então, o que aconteceu? Com 2 anos e meio, mais ou menos, que eu comecei a morar sozinha, minha casa era enorme. Eu comecei aí eu fui fazer reformas, que eu fui dividir a casa para alugar, porque eu sempre quis ter uma renda, né? Esse processo de ser uma mulher muito ativa, e depois que eu comecei a estudar, nunca mais eu parei, eu estudo até hoje. E eu comecei a trabalhar, estudar, atender pacientes, mexer com o serviço de obra, né, que é direcionar a obra, gasto, faz, não faz, me manter, tudo era eu. E a culpa, no fundo, né, eu tinha uma certa culpa. Será que eu tinha feito o que é certo, o que é errado? Eu tinha também aquela coisa, né, meus filhos, será que eu deveria ter feito tudo dessa forma? Você começa aquela autorreflexão, mas eu entendi, não, eu tenho que fazer. Quando eu ficar bem, vai ficar tudo bem. Aí, dentro desses 2 anos e meio, eu fiz 2 reformas na minha casa, que fez com que a última agora, recentemente, foi uma reforma maior, que muito gasto e muita dor de cabeça e muito tudo, e eu queria mudar para onde eu mudei agora. Ainda não estou no lugar que eu queria, mas já estou num passo mais além. E tendo que trabalhar mais, porque o gasto era maior, a despesa. E começou a vir a questão, meu filho que casou, aí vem questões de aprendizado, do que é ser casado, de como direcionar, aí a minha filha engravidou, aí casou também, aí veio ter o netinho, veio ter um neto dentro da minha casa, e meu netinho ficou 2 meses chorando de dia e de noite, e eu tendo que trabalhar, atender online, e os atendimentos online eram dentro da minha casa, às vezes o netinho tava chorando, e eu falei, meu Deus, uau! Tudo isso. Isso é evolução, isso é o mundo, isso é os bastidores dessa profissional que você atende. Eu me lembro que eu estava em atendimento online, minha filha morando comigo, porque ela veio ganhar o nenê comigo, pra ficar comigo, pra me cuidar dela, a filha única, ela morava em Belo Horizonte, eu falei, filha, eu não consigo ir pra lá, eu tenho meus pacientes, eu tenho agendas, né, pessoas que eu faço tratamento semanal, eu não posso deixar, vem ganhar comigo, enfim, ela veio, o menino chorava muito, ficou comigo, enfim, 2 meses consecutivos, o menino não parava de chorar e eu tinha que trabalhar e eu tinha que acalentar aquele menino de noite, eu tinha que... Resumindo,
E depois disso eu falei, eu preciso, né, mudar, né? Aí o que eu fiz? Eu tinha uma casa, a parte de trás que eu tinha alugado, que eu tinha dividido a casa, eu dei a casa pra ela foi morar na casa, mas não saía da minha casa, enfim. Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso de um espaço onde eu me sinta sozinha, porque o meu trabalho exige silêncio, e os vizinhos de onde eu morava lá muito barulhento, às vezes ligava som, e aquela coisa toda. Gente, que dificuldade, né? Às vezes eu tava atendendo, era barulho de cachorro, barulho de menino chorando, barulho de vizinho, som, um bar na frente. Eu falei, não posso viver nessa vida aqui. Então, uma cobrança e eu sozinha comigo, e eu falei, eu preciso de ir para um lugar mais reservado, eu preciso pagar e comprar ou alugar um lugar para mim onde eu tenha uma privacidade, que eu tenho, inclusive hoje eu estou dentro do meu apartamento, numa sala onde eu faço o meu atendimento online, que é um consultóriozinho, né, escritóriozinho reservado, onde eu faço os cursos, enfim. Isso era um outro passo que eu tinha só eu e eu. Imagina, dentro de 2 anos, fazer 2 reformas, mudar, atender, ajudar filho, que os filhos vêm, meu filho do meio resolveu, tava um problema com o pai lá, com a questão de trabalhar em caminhão. Eu falei, filho, eu não quero ver você em caminhão, porque eu não quero você na mesma linhagem do seu avô, do seu pai. Essa história pra mim só é sofrimento, eu não quero você nesse mundo. Aí ele veio, mãe, me ajuda a consertar o caminhão. Eu falei, eu não ajudo você a consertar caminhão, eu ajudo você a estudar pra você ser uma outra pessoa. Caminhão é desgraça, pelo menos na minha cabeça era, né? Pra mim não era futuro. Eu falei, eu não quero, enfim. Aí eu fui pagar estudo pra ele, faculdade pra ele, enfim. E isso, querendo ou não, eu dependendo de mim. Então, requeria muito mais de mim, muito mais trabalho, muito mais dedicação, preocupações, olha o quanto de coisa. E hoje, né, depois disso tudo, meu netinho, depois eu não pedi pra colocar a foto dele aqui, o netinho que nasceu e ficou 2 meses na minha casa, é uma graça de neném. Eu tenho uma netinha também, depois põe a fotinha da minha netinha aqui, que é o filha do meu filho mais velho, casado também. Eu me retirei de lá, aluguei, tá reformando lá e mudei pra cá. Porém, aí começa os cursos, eu montei um curso para casados, tem um curso pronto para casados aqui, tem um livro digital que eu escrevi para vocês, tem as lives que eu faço, tem o TikTok, tem quase 300 mil inscritos, tem o YouTube, tem o Instagram, né, tem os grupos, tudo isso para eu dar atenção. Aí aquela cobrança, dá atenção pra minha mãe é muito carente, clama, filha, você não dá atenção pra mim, você não liga pra mim, que você não... Aí fica aquela cobrança, ai meu Deus, é minha mãe, né? Aí às vezes eu atendo no consultório, pessoas que perderam a mãe, aí eu fico, ai meu Deus, me cobrando, ai eu tenho que dar atenção pra minha mãe. Aí eu vou lá dar atenção pra minha mãe, eu chego na minha mãe, aquela coisa, aquela, né? Minha mãe se queixa muito, muito doente, enfim, aquela atenção. Aí eu tenho que dar atenção pros meus filhos, porque, né, eu já passo a semana toda, eu tenho que dar atenção pros meus filhos, aí os netos... A gente se cobra tanto. Aí eu tenho que cuidar da minha casa, porque eu não pago ninguém, eu que cuido da minha casa, eu que lavo minha roupa, tenho que manter minha comida, tem que ser alimentação, tem que ir pra academia, tem que ficar bonita, tem que cuidar dos próprios cabelos, eu não vou no salão mesmo que cuido, uau! E quando aconteceu esses dias, eu venho me percebendo num esgotamento fora do normal. Eu venho me percebendo com o corpo doendo, com a cabeça dificuldade de raciocínio. Eu venho me percebendo fadigada. Começou a me dar umas vontades de chorar, né? E eu tendo que fazer as coisas, não consigo fazer. Aí eu entendi. Eu tô com um esgotamento emocional. Por quê? Tentar ser tudo aquilo que você não foi dentro de pouco tempo. Não se cobre demais. Vá no seu tempo, vá devagar. Então, esses dias agora, falei até com o rapaz que trabalha comigo, eu falei, olha, não me cobre muito mais, porque eu estou no meu limite. Eu, como psicóloga, entendendo a mente como eu entendo que eu preciso me reservar. Eu preciso dar um tempo para mim, eu não posso mais, né, entrar nesse loop de desenfreado de fazer conteúdo, alimentar o Instagram, alimentar o YouTube, fazer vídeo, fazer não sei o que. Tem o curso que eu vendi, né, que é vocês que estão acompanhando, que eu tenho que alimentar aqui. Tem os meus pacientes que estão em tratamento, que eu tenho que atender. E tem eu que eu preciso cuidar. Então, este ano, por exemplo, eu vou dar uma pisada no freio, né, vou alimentar os cursos aqui, que vai ser 2 aulas por semana. Eu achei super importante fazer essas aulas dessa semana contando a minha história para vocês perceberem que eu sou uma pessoa, ser humano como você. E dentro dessa jornada que eu venho caminhando, eu cheguei no momento que eu estou esgotada emocionalmente.
Porque eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de vocês, eu tenho que incentivar as pessoas, eu tenho que cuidar dos meus filhos, atenção. Hoje em dia eles são muito próximos a mim, querem minha atenção, né? Eu me sinto na obrigação, meus netinhos, né? A família é tudo na vida. Tem a minha mãe, tem o meu pai, né? Que eu amo meus pais de paixão. E tem a minha vida pessoal. E quando você começa a olhar à sua volta, é como se você ainda não fosse o suficiente. Então essa autocobrança, e eu me sinto que eu tenho que estudar mais, que eu preciso melhorar, que eu ainda não sou quem eu precisava ser. Aí, sabendo de tudo isso, eu preciso me acolher, eu preciso me acalentar. Calma, Kézia. Vamos devagar, tá tudo bem. Então, se vocês me verem aí, que me acompanham nas redes sociais um pouquinho mais ausente do que eu era como frequência, eu estou dando um tempinho para mim. Dê um tempinho para você. Pare para descansar. Eu vou parar um pouquinho para descansar. Eu preciso descansar. Descanse. Não se cobre tanto. Vá no seu tempo. Eu assisti alguns vídeos há algum tempo atrás, eu vi a Nath Curi chorando nos vídeos do YouTube, e ela mostrando esgotamento, né? A gente que trabalha por trás da tela, gente, você vê esses profissionais aí, dando conteúdo, mostrando, aprendendo, ensinando, por trás dessa tela, dessa imagem que você vê, existem seres humanos como você, que sentem dor, choram, têm dificuldades, têm os seus próprios problemas, não são heróis, no sentido de não ter dor, mas são heróis por não desistirem. A gente para descansar, porque a gente entende que ser vencedor não é não chorar, não é não parar, é não desistir, apesar das feridas e da dor. Eu sou uma mulher vencedora, guerreira, que tenho minhas feridas, tenho as minhas cicatrizes, tenho as minhas dores. No momento agora, por exemplo, neste período que eu estou num momento de dor. Tem dias que eu estou no esgotamento. Eu falei com um rapaz que trabalha comigo ontem, falei, olha, não me cobra, eu não estou no momento bom para produzir mais, eu não posso me cobrar mais, eu estou no meu limite. E se eu não respeitar o meu limite, eu vou entrar num processo de depressão ou de talvez irreversível, né? Então, assim, se respeite. Eu vi a Nath Curi do canal Me Poupe, eu vi o Pyong chorando também uma época, né, dizendo, esses dias eu vi o Pedro Calabres, do canal Neurovox, ele é um cientista da neurociência, ele falando sobre o esgotamento físico. Eu falei, uau, não é só eu, né? Achei que eu tava sedenta, a gente às vezes pensa, por que eu tô contando isso pra vocês? Que às vezes a gente pensa que é só a gente que tá cansado, que tem problema. Será que eu sou um ET, né? Que a gente olha nas redes sociais, tá todo mundo muito bom? Não! Por trás das câmeras tem um ser humano cansado, enfadado, que chora, que às vezes amanhece e não conseguiu dormir à noite. Essa noite, por exemplo, eu quase não dormi. Eu amanheci, cochilei só. Esgotamento físico e mental. Né? Por quê? Porque eu cobrando demais, eu não tenho ninguém, de certa forma, por mim. Por exemplo, eu não tenho um maridão aí rico que me banca e eu posso relaxar que alguém vai pagar minhas contas. Não tenho. Né? E se eu relaxar, é como se minha vida parasse. Então eu tenho essa autocobrança. Eu sou uma mulher que me cobro por estar sempre atualizada nos conhecimentos, mas eu entendo também sobre a mente e sobre me respeitar. Se respeite. Dê o seu tempo, evolua no seu tempo. Não espere derramar para você melhorar. Não espere você viver o que eu vivi. Você pode salvar o seu casamento. Eu não pude salvar o meu porque para mim não tinha mais jeito. Dentro do meu conhecimento, o relacionamento no meu situação não tinha jeito. Relacionamento abusivo não tem jeito, né? Até onde eu aprendi. Então, mas você não precisa passar pelo que eu passei, porque estou eu aqui para te ensinar. Eu não tive quem me ensinasse como eu sou aqui para você, tá bom? Então, assim, acredito que seja de suma importância essa aula, neste meio caminho aqui, para que vocês entendam quem é a profissional que te ensina, se você está passando por um sofrimento na sua vida, como sair disso,
que é possível. Não destrua o seu casamento, porque se você estiver no esgotamento, se você estiver vivendo uma vida que você não quer viver, se você estiver infeliz com a tua própria vida, você associa a sua infelicidade ao seu casamento, como eu associei a minha infelicidade, a minha dor emocional. Eu estava numa dor emocional por falta de reconhecimento, por falta de pessoas que me apoiassem. Então eu associei aquela dor emocional a todas as pessoas que estavam à minha volta. Então eu rejeitei todo mundo. Eu não queria ninguém perto de mim, eu não queria ficar perto de ninguém. Conversar com os meus pais, com a família, com todo mundo era dor para mim, porque só vinha cobrança. Então, mas o problema não está nas pessoas. O problema está em você se acolher, se aceitar e a cuidar de você e dar tempo para você. Por exemplo, hoje, né, eu estou percebendo que eu não estou emocionalmente bem pelo fato de eu estar esgotada. O que eu tenho que fazer? Insistir em estar próximo a todo mundo? Não, se refugie, né? Dá o seu tempo, vai curtir a natureza. Vai, se você não puder ir para a praia, vai para uma casa de campo. Leia um livro, se você não estiver conseguindo ler livro também não tem problema. Brinca com o cachorro, né? Faça meditação. Liga o foda-se. Delegue. Começa a dar responsabilidade para as pessoas. Para de querer carregar todo mundo nas suas costas. Eu tenho uma péssima mania. Até hoje, por mais que eu tenha conhecimento de querer resolver tudo. Por quê? Porque eu aprendi que se eu não fizesse, ninguém faria por mim. Porque eu aprendi que eu tinha que fazer por mim. E que se eu não construísse o meu castelo, ninguém construiria. Eu aprendi que eu tenho que correr atrás dos meus sonhos. Mas se você tem alguém que te apoia, delega. Divide um pouco. Hoje, por exemplo, meu pai está me apoiando, né? Eu tô com um problema lá na reforma da casa lá, e eu falei, pai, eu não aguento mais, né? Eu cheguei num limite que eu não quero nem pensar, né? Eu construí lá uma reforma, fiz uns salões para alugar, minha casa para alugar, deu problema no esgoto, na água lá, eu falei, eu não quero nem saber, eu tô tão cansada que eu não quero pensar. Quando você está esgotado mentalmente, fisicamente, você não consegue pensar. Pensar dá tristeza. Quando surge um problema para você resolver, aquilo dá angústia. Eu falei, eu preciso cuidar dos meus pacientes, que eles precisam de mim. Então, os meus problemas que fiquem para depois. Não quero mais resolver nada. Certo? Então, assim, porque senão você começa a associar que tudo é um problema, quando na verdade não é tudo que é um problema. É você que está emocionalmente esgotado. Aprenda a cuidar de você. Tire um tempo para você. Pergunte para você o que é importante para você. Entregue. Aí, meu pai falou, filha, calma. Eu falei, pai, eu não quero resolver, eu não quero mais nada. Ele falou, filha, calma. O pai vai fazer pra você, olha que fofo, né? O pai vai fazer pra você, o pai vai se responsabilizar por isso. Falei, ai, pai, ótimo. Isso me deu até um alívio, que ontem eu tava mal, hoje eu já amanheci bem. Eu já fiz 2 horas de aula pra vocês. Percebe o quanto é importante você deixar alguém fazer por você? E eu estou tão acostumada que meu pai fazendo e eu dando palpite. Ele falou, tá bom, filha, pode deixar que o pai resolve. E eu fico ligando pra tentar, pra ver se tá certo mesmo, se vai dar certo. Costume. Relaxa, Kézia, relaxa. Tá bom? Então, assim, e quando a gente fica nesse comportamento, você fica na energia masculina. E mulher não foi feita para viver na energia masculina. Quando nós mulheres vivemos na energia masculina, que é de resolver, pegar, fazer, pagar, prover, a gente se sente enfadada, esgotada. Eu estou esgotada por quê? Porque eu estou vivendo na energia masculina. E viver na energia feminina é viver, se colocar na posição de receber, de esperar, né? E eu não aprendi isso. Porque todas as vezes que eu esperei, eu sofri, porque ninguém me deu nada. Enfim, né? Mas pronto, estou aqui para ajudar vocês a serem pessoas melhores. Nas próximas aulas eu vou trazer hipnose para você reprogramar a sua criança interior. Eu vou trazer outros exercícios, vou trazer outras aulas explicativas do que é importante para você ser uma mulher empoderada, para você ser uma mulher de verdade. Ser uma mulher de verdade não é ser forte sempre. Ser uma mulher de verdade é evoluir devagar e sempre. Aprender a delegar, a responsabilizar os outros por aquilo que é responsabilidade deles. Certo? Responsabilidade sua é sua, o que é problema dos outros é dos outros. Hoje eu sei separar. Às vezes, quando eu tô muito perturbada, no sentido de muito problema, às vezes eu dou uma misturada, depois eu, opa, respira fundo, já entendi que isso aqui não é problema meu, isso não é problema meu, isso aqui eu vou deixar, isso aqui eu vou soltar, isso aqui eu vou segurar. É isso. É isso que você tem que aprender, tá bom? Para que você tenha saúde emocional. Os problemas sempre vão acontecer. Os desafios da vida sempre vão existir. É você que tem que aprender a se respeitar e a se amar. E a colocar limite naquilo que te faz mal. Tá bom? Às vezes até você tá se fazendo mal. Igual eu, às vezes eu me faço mal pelo fato de eu querer fazer tudo de uma vez. De eu querer estudar tudo, de eu querer fazer tudo. Não, tá. Respira. Parou. Tá bom?
Então é isso. Beijo pra vocês, até a próxima aula. E se vocês quiserem compartilhar as minhas páginas do Instagram, para o pessoal conhecer meu trabalho, achar que alguém é importante, super indico que vocês indiquem, porque isso salva vidas, tá bom? Conhecimento liberta, conhecimento te salva do sofrimento. Essa é a psicóloga que te ajuda, te ensina. Eu tenho uma jornada e já passei pelo deserto, então eu sei do que eu falo. Eu já tive depressão profunda, já tive crise de pânico e já passei por todos esses momentos da minha vida. Parabéns para você que chegou até aqui. Isso significa que você quer evoluir e você está preparada para isso. Vamos no seu tempo, um pouquinho de cada vez. Beijo, eu amo vocês.